Manu Wojtkiewicz. Gente, acertei? Acertou. Acertei. Manu, seja bem-vinda ao Bio Podcast. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, compartilhar um pouquinho da tua trajetória com a gente. Acabei de descobrir que você é manezinha, né? Sim, É difícil a gente trazer uma manezinha aqui no Bio. Que legal! Quase produto de exportação. É verdade. Gente, né? Tem poucos agora. Manu, conta pra gente um pouquinho da tua trajetória profissional, assim, como você chegou com a decisão de fazer arquitetura? Tá. Ai, Cacá, é um negócio pra mim, tão poético, assim, porque eu sei da graça que é saber desde muito cedo o que se quer ser, né? Geralmente, quando a gente quer criança, a criatividade nos leva a querer ser... Qualquer coisa. Qualquer coisa, tipo, dirigir caminhão de bombeiro, Sim. aí ser veterinário e tal. E eu, desde pequena, eu queria ser arquiteta. Meu pai é geógrafo e minha mãe é artista plástica, então eu acho que isso já deu uma misturadinha, né, no liquidificador, e a profissão possível poderia ser de arquitetura, né? Mas eu tenho a lembrança de conversar com a minha mãe, de pequenininha, brincando com aqueles brinquedinhos de montar, assim, aqueles madeirinha, bem da nossa época, né? Sim, fazia as casinhas com esse tijolo grandinho de madeira. Azul, cores primárias, assim. E aí eu tinha perguntado pra mãe qual era a profissão que fazia casas e tal. Aí a mãe falou, filha, é arquitetura. E aí, a partir daí, eu descobri que esse era o nome do ofício, né? Da coisa que eu queria viver a minha vida. E a gente sabe, né, Cacá, que trabalho toma, eu não sei nem em porcentagem quanto tempo da nossa vida ele leva, né? E eu tenho essa sorte imensa mesmo, assim, eu tenho ideia desse privilégio de internamente, a vocação ter sido coerente com o meu exercício emocional, prático, né? E com a vontade desde cedo de saber isso, assim. Então, eu já fui focada desde pequena, assim. E fiz UFSC aqui, né? Na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz escola técnica antes, né? O que já me preparou tecnicamente, né? Porque o segundo grau foi bem difícil fazer o vestibular, mas... Segundo grau foi na escola técnica, mas deu todo o preparo técnico para poder entrar na arquitetura com muito mais facilidade. E me formei na UFSC e já estava trabalhando nessa época mesmo, assim. Já fiz os trabalhinhos fora. Trabalhei, eu queria entender como é que era... O urbanismo também, para mim, é muito importante, né? Essa coisa Que legal. De conhecimento da cidade, assim. Então, os únicos estágios que eu fiz na vida foram no IPUF, né? Na Prefeitura de Florianópolis, no Museu Cruz e Souza. A gente trabalhou até com exposições indígenas, aí veio toda a salada, assim. E disso, desde... vou falar a minha idade, desde 2003 eu tô formada. Então, já vamos calcular aí, né, uns 20 e poucos anos. Quase, não, 20. 20 e pouco, né? 20. Pessoal, calcule agora. A audiência, calcule. Audiência, por favor, calcule. Se alguém ficou curioso... Pega a sua calculadora do celular agora e me ajuda. Eu não quero nem saber quanto, porque já é muito tempo, né? Mas, assim, e desde então, sempre trabalhando com arquitetura. Trabalhando em projetos dos quais eu gosto muito, Cacá, que é hospitalidade, né? Trabalhar onde tenha a possibilidade de mais pessoas poderem entrar no espaço, né? Ter essa questão de convivência, assim, e onde eu posso colocar minha vocação emocional com mais capacidade, assim. O meu lema na vida e na profissão, acho que eu consigo até misturar um pouco os dois, não sei se está certo ou não, misturar a vida profissional com o pessoal. Sim, por que não? Eu penso, né? Eu acho, né? Porque tem gente que diz que não é bom, mas mas isso me define tanto, né? Sim. A gente é um conjunto de todas essas coisas, de fato. A gente é um conjunto, até eu queria aprender, assim, quando as pessoas falam o como, né? Porque deve haver, obviamente, né? Não é em detrimento disso, né? Como deslocar a vida profissional da vida pessoal, né? Porque todas as experiências que eu tenho em vida, elas se transformam num saber e na possibilidade de quanto mais conhecimento eu tiver enquanto ser humano, eu vou entender o outro para poder fazer uma representação dessa pessoa, né? Em forma de arquitetura, né? Que legal. E o meu lema na vida, assim, é não ter uma vida ordinária. Ordinária no sentido de simples, né? Sim. A vida é curta, é tão bonita, viver um barato.
E a gente não tem que... Eu acho que enquanto a gente puder fazer um serviço de beleza, sabe? De tornar a vida mais forte e bela, assim, mais com disposição de criatividade para os outros, né? As pessoas diversas experimentarem outras sensações, onde o meio e a natureza consigam prover isso, né? É aí que eu vou estar trabalhando sempre que possível, assim. Que legal, eu penso muito isso também. Eu acho que a gente, se eu tenho a opção de fazer bem feito e poder agregar esse bem feito para o maior número de pessoas, que assim seja. Sim, que eu né? tenho uma coisa da Yoga Neto. Um pouco da história da Samato, total, assim, muito, né? Uhum, total. Uhum. Ô, Manu, quando a Mari me chamou, né, para compor aquele espaço no Novo Campeche, junto com a loja da 4AM. E a gente foi fazer a primeira visita na casa. E no primeiro momento eu disse que não, né? Empreender é assim, né? A gente vive ou em paz com o caos ou surtado com o caos. Sim. Então, naquele momento, eu tava um pouco em paz com o caos e falei... Só que eu tava recém saindo de um surto. Então, assim, tipo, tudo que eu não quero nesse momento é mais coisa pra me incomodar, né? Tá. Então, vocês não vai dar, tá tudo lindo... Assim, tudo parece maravilhoso, mas não, nesse momento não posso nem pensar. Que já não era pouca coisa também, faz sentido. Não posso nem pensar e não sei o que, e bababá. Só que eu tenho esse perfil, eu tenho esse lema que tu tem, tipo assim, putz, eu posso fazer, por que eu não vou fazer, né? Bom, e aí eu fiquei com esse negócio na minha cabeça um tempo, aí fiquei de bate e volta com a Mari, aí a gente aí fui fazer mais uma visita na casa. E daí eu falei, e daí nessa visita o Tobias estava junto. Ah, o Tobias estava nessa. Aí tava nós três, junto com a Flora, e a gente falando e tal, e não sei o quê. Daí eu falei, bom, então tá, então vamos. E aí eu disse, no final das contas, a gente indo embora, eu falei assim, Mari, eu só preciso saber o contato da tua arquiteta, porque, assim, eu nem sabia quem era, não tinha pesquisado absolutamente nada sobre a pessoa em si, eu só preciso saber quem é a tua arquiteta, e aí o Tobias disse, não, é melhor tu fazer com a mesma arquiteta. Não, claro, né, eu não vou procurar uma outra pessoa para fazer choque de realidade nessa esquina, né, a gente vai optar pela mesma pessoa. E a Mari me passou teu contato, eu entrei em contato contigo, e a gente acertou, e a coisa começou a andar, e eu nunca tinha entrado em nada que era teu, eu nunca tinha visto a pessoa, Manu, e muito menos o teu trabalho, né? E aí um dia, não sei, em algum momento, assim, em uma semana naquele período, eu entrei no Instagram, e aí eu olhei e falei, gente, que loucura! Ai, tu gostou? Ai, que bom! Essa mulher é uma artista, o que ela vai fazer com a minha escola de audiovisual e hamburgueria? Que loucura! Eu falei, gente! E eu fiquei muito tempo rolando o dedinho. E eu falei, gente... Foi até o chão do Instagram, assim. Isso tá muito louco. E é muito fantástico o processo criativo do teu trabalho. Ai, assim, bom, ele tem uma vida, ele tem um colorido, ele tem coisas... assim, não tem como imaginar aquilo, sabe? É um negócio de gato e, de repente, é uma hamburgueria. Eu falei assim, mas ela só faz lugares comerciais. E aí eu fui dando uma pirada nisso, né? Porque foi muito curioso pra mim, assim. Porque pra mim, o arquiteto constrói a casinha, faz o urbanismo. Não tô desmerecendo ninguém, mas assim... Não, claro que não, de né? forma alguma. Mas assim, tipo, sabe quando você tem na sua cabeça um quadradinho do que aquele profissional faz? De repente você fez assim, ó, você quebrou todas as paredes do meu quadradinho, sabe? Eu falei, caraca. Te deu medo? Não, nem um pouco. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Me deu até, tipo, uma coisa assim, ai, que massa, foi, já sabe? Tava, a 4AM já tava do lado da Mari? Ou ainda não? Tava... Não, vocês estavam em projeto. Eu não tinha visto o projeto da Mari. Inclusive, vocês nem tinham um projeto aprovado ainda. Vocês poder estavam em processo de aprovação, né? Então, assim, eu tinha zero referência, né? Tipo assim... Total, eu não tinha, abismo, né? E aí eu comecei a ver assim, gente, mas peraí, ela faz hamburguerias, peraí, eu vi uma em Belém do Pará. Belém do Pará, como você chegou em Belém do Pará fazendo hamburgueria? Gente, desculpa, mas isso é uma curiosidade minha. Eu achei fantástico, Manu. Isso pra mim abriu É sério, tinha uma caixinha, tinha uma casinha fechada, derrubou as paredes da minha casinha, expandiu a minha capacidade de entendimento que bom da profissão, assim, do quanto é artístico, criativo e fantástico esse universo da arquitetura, assim, né? E da cabeça do arquiteto. Que delícia ouvir isso de ti, assim.
Tem um negócio assim, ó, tipo, a Rosa Monteiro, no livro dela, ela puxou uma frase da Santa Teresa d'Ávila, que fala que a imaginação é a louca da casa. Que eu acho que tem muito a ver com esse processo teu do medo, porque o que é a criatividade? É uma coisa indomável e é um caos. Total, Ela é um total, caos que não necessariamente, total. né, deve ser domado. Total. Né, adestrado, domado. Depois que tu pega aquela faísca pulsante dessa criação e... Então, acho que tem a ver com o teu começo ali, que tu tava com um caos já, Total. onde tu já tava nesse processo de domar essa lava, né, e cuidar, e de repente tá vindo outro, né? E pegar mais, né, o espaço para fazer ali. O processo dessa mátua, né? A expansão, tipo assim, se eu pensar que a gente expandiu uma escola de yoga nessa proporção num país como o Brasil, considerando que nem em outros países existe uma escola de yoga com tamanha expansão, né? Como a gente tem, por exemplo, nessa mátua, é um processo criativo gigantesco. E eu tenho uns surtos mesmo, meus, assim, que eu começo... fica tão intenso que eu preciso dar um tempo, assim, sabe? Não dar um tempo de... Não é que não me faz mal, mas eu preciso recuar um pouco, senão eu vou longe demais. E aí eu perco o fio da meada. Mas isso é eu não executo, né? Uhum. Então, assim, eu preciso segurar um pouco, botar um pouco no papel, deixo guardadinho e aí eu deixo dar uma pirada depois. Porque pelo menos eu já guardei alguma coisa. Sim, senão eu... mas é nada mais do que o tempo da maturação do teu processo, né? Apareceu isso e tu começa a lapidar, e o tempo, a estrutura da coisa também, né? Depois tu começa a fazer aquilo ali se tornar algo factível, plausível, material, né? Então, eu acho que tem muito a ver fazendo contrapontos, assim, eu acho que tem muito a ver essa questão dessa explosão de criatividade, de necessidade, vontade que tu tem, com relação também ao processo criativo de arquitetura, assim. E eu acho também, Cacá, que tem muito a ver, depois disso tudo, a estrutura que é... Porque não é só de criatividade e loucura que as coisas vivem, não vai dar certo, né? Não dá certo. Tem que fazer a coisa valer e existir, né? Lembra que ela é louca da casa, ela precisa de limites. A louca da casa, Santa Teresa d'Ávila já falou, ela vem, ela abre as portas, assim, com os pés e as mãos e vai. Aí depois, né, a tua racionalidade, que há de ter, vai fazer isso um bom uso, né? Então, e eu acho que tem uma correlação muito legal, e eu já pensando assim a respeito, depois que a gente se juntou, de fazer os processos criativos para escola de yoga, sabe? Que tem muito a ver isso, né? Dos limites das coisas que a gente pode alcançar com a yoga, o que a gente tem que ter de disciplina, de estender limite, né? Vamos dizer, até o limite de corpo para fazer, porque a yoga não é só fazer uma forma, respirar e ter uma forma bonita, né? Para ter aquela forma bonita, é uma estrutura, né? Que tu tem que ter uma questão racional, né? Que eu acho que é bonito pra caramba isso. Yoga é sobre estar presente. Eu acho que a arquitetura, com a criatividade e a racionalidade, é sobre estar presente, ou seja, materializar, tornar material palpável, né? Viver sobre esse teto, fazer as atividades sobre essas circunstâncias que foram criadas, né? Através daquele caos ali, né? Então, eu acho que é tudo muito casadinho, assim, o processo que a gente teve, pelo menos, para fazer a escola, né? Mas como funciona para ti como artista, assim, transitar de negócios tão distintos de forma tão dinâmica, assim, né? De repente uma hamburgueria, de repente uma escola de yoga. Eu tenho um projeto que eu vi que foi incrível, que é alguma coisa com gatos. Tem o Gato Hotel aqui de Floripa, que achei quem é gateiro maravilhoso. quiser deixar eles, né? Vai de férias, pode deixar os gatinhos lá, que é a Disney para eles. E também tem um... Não, e é um projeto muito legal, gente. Muito fofo. Nossa, os gatos, que são os clientes, né? Adoram. Sim, mas é que é muito super legal. Bem, porque fica com medo, que é gateira. Eu sou gateira, né? Tem gato. As pessoas ficam com medo, porque gato realmente é mais... Assim, não gosta de dividir espaço, diferente de cachorro, né?
lá a galerinha do Gatinho fica super bem. Então, assim, deu super certo. E também é outra que tá querendo expandir, assim. Que legal. E aí também tem, em Belém do Pará também, um gato café também. Um gato café. Lá é. Acabou expandindo, gerou outros frutos em outros locais, né? Uhum. Mas a pergunta, Cacá, que tu falou a respeito de transitar por tantas coisas, assim, é ter a mente totalmente aberta e quanto mais entender do outro, mais eu tenho alimento para poder criar coisas diversas, assim. Eu não acho que a gente nem nós, né, em nossa construção de vida, nós somos lineares, né? Sim, não seremos nunca, né? Nunca, e acho que até nem é bom ser, porque se uma Sim. pessoa for extremamente... Uma coisa é ter princípios, óbvio, né? Mas outra coisa é tu ser engessado. Uhum. Se tu for ser engessado da vida, tu não aproveita direito, né? As nuances, né? Então, é sobre pegar muito conteúdo e poder estar aberta para poder fazer, né, as criações, assim. E, sobretudo, Cacá, fazer, por exemplo, a tua escola, eu tive que te entender, ela é a tradução material em formas, matéria, luzes, disposição, né, planta, o entender teu. Ai, que bom, você me traduziu bem bonita. Ai, ficou Gostei. belíssima, mas que é belíssima, né? Então, Gostei. eu não poderia, né? Então, eu teria que, obviamente, fazer um negócio e não passaria, não deixaria de deixar de ser uma coisa bonita por todos os princípios da tua escola e do que tu é. Mas é isso, assim, cada projeto, seja hamburgueria, seja gato café, né, seja gato hotel, enfim, né, seja loja, residência, o que for, eu sou praticamente quase que uma transmissora, um serviço emocional, minha arquitetura é um serviço emocional de captar, psicologizar o que tu és para poder te interpretar de alguma forma, estudar o que tu faz, né, no caso com a yoga, estudar mais a yoga, entender. E com isso tudo, poder fazer uma arquitetura, uma matéria, um elemento físico permeável, que se habite, se use, fique embaixo, né, sobre a sua proteção, mas que ele seja exatamente o que tu é. Com uma combinação, naturalmente, do meu saber e um pouco do meu estilo de te entender também, óbvio. Sim. Fazer a escola, por exemplo, que é né, o nosso caso, né, o nosso casamento, a escola, é o meu olhar da forma que eu te interpreto. Eu te interpretei daquelas formas, eu interpretei como que é yoga, e né, a forma de vocês para poder fazer especificamente esse projeto. E assim com os outros também. Eu tenho que compreender para poder diversificar, né? Seria egoísta, eu não consigo, nem imaginaria, Cacá, fazer alguma coisa onde a pessoa me contrataria para eu fazer um estilo de arquitetura meu, assim, sabe? Engessado. Eu acho que é egoísta, assim, porque não sou eu que vou ser a dona daquilo ali, eu vou morar ali, né? Eu vou viver ali, vou investir o dinheiro não é meu do investimento daquela coisa ali, né? Então, seria, acho que, bastante egóico imaginar... Acho que não tem nem como, né? Sobrepor a tua ideia, o teu ser, o que tu é, e não interpretar isso e fazer uma coisa que seja qualquer, assim, né? Simplesmente porque deve ser bonita. E eu acho que aquilo ali vai ser bonita, né? Acho que tudo que tem uma coisa... É muito mais interessante, charmoso e legal de saber uma coisa quando tu sabe que tem propósito mesmo. Tu entendeu, tem um significado atrás ali da compreensão. Foi feita com pilares embasados, tem uma justificativa. Eu acho que fica muito mais interessante tu poder viver aquilo ali, né? Até para tu usufruir mesmo, assim, eu acho. Engraçado, você tá falando e apareceu, assim, o cenário, né, dos dois projetos na minha cabeça, né, onde tá a 4AM. E realmente, se eu olho para os dois e tá eu e a Mari ali mesmo. É muito interessante isso. Em vários sentidos, assim. Você tá eu e a Mari ali, né? Não, total. É muito assim, interessante. Nos dois ali, aquela quadra. O teu, eu queria fazer um serviço pro bairro, assim. Assim como a 4AM também, né? Elas estão muito próximas. Mas a explicação da 4AM, da razão do que é muito específica para aquela marca da Mari, como ela imagina. E o teu também. A gente vai ter um serviço urbano bem interessante. A gente vai trazer
mais calçada permeável com vegetação, a gente vai conseguir pegar aquelas vegetações que estavam atrás daquele muro da casa, né? Tava tudo fechado. Ai, que eu não vejo a hora de derrubar aquele muro de uma vez. Também, meu Deus, quero, eu fico sonhando com isso. Então tava tudo um monte de vegetação legal lá que a gente vai conseguir fazer das pessoas poderem passear por dentro, né? Vai encurtar caminhos, a gente vai fazer um serviço que vai ter mais, vamos dizer assim, até a ver com a yoga, né? Que é mais respiro, assim, a gente vai ter uma permeabilidade também. Tem muita coisa da permeabilidade ali na coisa da yoga. A questão da transparência e também cuidar né, dos yogers. Eu gosto de chamar vocês de yogers, né? Sim, a gente assumiu, tá, isso. Eu chamo, falar com as yogers. Eu fico também, assim, é primeiro que vem, nem falar com a Cacá, falar com as yogers. Então tem esse negócio também do movimento, da beleza de vocês, né? Porque querendo ou não querendo, a yoga tem um esforço, é que nem balé, né? Yoga, balé, eu acho assim... Me perdoe se eu estiver errada. Não, total. Mas tem uma expressão estética, assim. Criar um esforço, chegar a um limite, né? Tentar passar um limite. E ainda assim, tu conseguir fazer com gestos, movimentos, insinuações, né? De movimento que sejam graciosas, vamos colocar assim. É demais, né? Como é que eu vou colocar isso em 4 paredes fechadas? Então, por isso que a gente fez lá... Será que eu tô entregando um pouco o projeto? Tá, tudo bem. Vai ter uma permeabilidade. Tá chegando. Uma transparência onde vai respeitar, né, visualmente as pessoas que estão fazendo yoga lá, mas vai ter a possibilidade de poder ver o movimento sem distinguir se são pessoas ali e os yogers vão conseguir ver a parte de fora. Vai ter bastante, como a gente falou, natureza, então respiro, né, uma necessidade... A gente vai ajudar um pouquinho com isso, com abrir a coisa do muro ali e a vegetação, a gente vai colocar essas coisas também como um pulmão de respiração para o bairro, a gente vai dar um retorno para as pessoas, né? Para poder ter mais, tirar essas bolsas de calor, né? Fazendo com que a gente tenha mais vegetação e tal. Então, tem um princípio muito ligado, assim, com a yoga, o teu saber, essa calma, as pausas, as transparências, os movimentos, né? Tem muito a ver o teu, assim como o da Mari também tem, né? O princípio da 4 a.m., né? O que é 4 a.m.? Quando eu comecei a psicologizar ela, era muito a respeito do... Fiquei curiosa, Mari, fiquei curiosa. Mari, pô, a Mari, né, a gente, nas nossas ideias, a gente foi justamente traduzindo isso, né? A 4 a.m. é amanhecer, né? Então, quais são as coisas importantes para quem tem essa ideia de movimento, né? É o sol nascendo, né? É a calma, é estar se conectando antes do caos do dia, né, para a presença primeiro pessoal. Então, por isso, a linha poética do branco, do silêncio, eu quis fazer uma arquitetura silenciosa ali, nesse aspecto, sabe? Porque, tipo... E as clarabóias que tem em cima, o sol chegando, inundando a loja com a iluminação do sol natural, né? Que é isso, né? Acordar mais cedo, ter essa prática de contato pessoal ali, né? Da calma. E aí, isso, resumindo, né? Porque o da Mari... o da Mari, a gente tá falando do nosso. O dela, a tradução dela foi isso, essa linha poética, branca, calma, que é de um silêncio, não é mais individual, né? Um processo individual pro dia. Não que a yoga também não seja, mas vocês criam a prática também de forma, né? Tem mais gente e tal, então é uma prática poética também, com mais gente, com mais pessoas juntas para poder fazer a atividade, né? Então, assim, basicamente é muito, muito de ti, assim, dentro do que eu quis e te interpretei, sabe, Cacá? Que legal. Ô, Manu, onde você encontra inspiração para ti? O que te inspira, assim? O que te alimenta para manter essa criatividade viva, assim? Aonde você vai que te pulsa internamente? Cara, tudo. Assim, tá atenta a tudo do cotidiano. Tudo do cotidiano. Se eu pegar esse copo, de repente... eu virar ele, será que ele vira alguma torre que eu possa utilizar e fazer ela com madeira e fazer maior numa escala de 2,50 m? Sabe, assim, essas interpretações
Desde pegar coisas que já existem e modificar, fazer esse exercício, ficar... Porque arquitetura e criatividade, tudo é prática. Sim. Tudo é prática. Não adianta avisar a galerinha que eu falo que são os lindos da tia, que é a galerinha que está estudando arquitetura, que conversa comigo. Não adianta estar estudando só agora e achar que a faculdade vai resolver, e aí depois vai se alimentar de Pinterest. Não é bom, não é só isso. É ir no cinema, é ler bastante. Ler é muito bom, porque a leitura faz a gente criar os personagens. A gente é obrigada a saber qual é a cor daquela cortina que balançava com os sols na renda. Tu tem que saber qual era a roupa que a pessoa tava. A ação, a emoção causou. A arquitetura é muito emoção. Muito. Então, tu tem... E a emoção dos outros. Tu tem que interpretar. Então, quanto mais tu conhecer o outro e estiver aberta para poder compreender o outro, mais tu vai poder fazer uma coisa melhor. Natureza traz muito. Acabei de voltar do Cerrado, lá de Alto Paraíso de Goiás, e foi a coisa mais linda, assim, lindo, que foi de, tipo, a arquitetura, a pedra, como a mãe natureza é uma arquiteta que é uma coisa absurda, assim, era de chorar. As formas que as pedras faziam, eu vi espetáculos futuristas, parecia que era coisa de filme, assim, do George Lucas, sabe? E outras coisas que era paisagem lunar, assim, com claraboias naturais e aquela luz pegando na água, Isso assim. é lindíssimo mesmo. Cara, isso aí, tô arrepiada agora só lembrando, sabe? Do final de semana. E é daí que tu pega. Essa daí vai ficar na tua memória. Uma forma dessa bonita, natureza inspira muito e ela tem muita resposta, sabe? E, além de tudo, a gente tem que ter também muito, muito. Viver em cidade é uma maravilha. É muito prático, ajuda até graças à ciência, à medicina. Então, estar perto de grandes centros nos faz até viver mais, porque a gente tem possibilidades e recursos, né? Mas também, se uma cidade mal planejada ou mal usada, ela adoece. Ela não nos traz a gente sabe cura. disso, né? Então, a gente tem que, o nosso serviço de arquitetura, a gente tem que ter essa comunhão com a natureza. É vital, é para a gente viver bem, para a gente se acalmar. Eu acho que também isso também tem muito a ver com a yoga, né? Essa conexão, né? Então, se alimentar de criatividade é absolutamente exercício mental, sempre. Tu não vai virar um bom criativo, um bom ser criativo, copiando. Não copie, se inspire. Se inspire. Se inspire, porque o ser humano, desde que, acho que riscou lá a primeira gravetinho com madeira lá e fez o fogo, as coisas foram se passando e a gente vai se inspirando, as coisas são, né? são a soma de coisas, A viram soma de outras coisas, né? Isso, e nós somos a soma das coisas que, né? Claro. De outros antepassados, vivências e tal, que nos faz, né? E que nos fará ainda, né? A gente vive narrando, por isso que a gente é ser criativo, né? A gente vive narrando a nossa vida, né, Cacá? Claro. A gente teve um passado, e para tu explicar o passado, a gente narra o que ele foi, a gente narra a nossa vontade de futuro. A gente tá super ansiosa para ter a loja pronta, ansiando e narrando como vai ser, como vai estar lá, como eu vou estar lá embaixo, tomando um cafezinho ali, tomando um suco, fazendo yoga. Então... ela soltou o spoiler do cafezinho. Eita, falei só café, mas daí é com ela aqui, ó. Né? Mas ali, vivendo ali, a gente narra, né? É muito sobre narrar. Então, se é sobre narrar, a vida é sobre isso, a arquitetura também é. E a gente tem que... Tudo é referência. Tudo tem que ter um olhar e tem que estar aberto. Não é só... uma coisa burocrática, né? Estudar é extremamente necessário estudar, tem que estudar, mas tu tem que estar... É cinema, literatura, como a gente falou, é andar, conseguir, tem uma grana, quer viajar, gasta o dinheiro para viajar, sabe? Vai experimentar uma comida diferente. Qual foi a sua viagem mais legal? Assim, a viagem que mais te marcou na vida? Cara... Vocês fizeram uma lindíssima agora, foram pra Irlanda. A gente foi pra Islândia. Ai, tava maravilhoso. Cacá, tá difícil, porque a Islândia não saiu ainda da minha fotografia. Imagino. É louquíssimo, assim, é um negócio... Tá perto do... A gente foi até o Círculo Polar Ártico ali, né? Paisagem completamente, assim...
espaços completamente lunares, depois do nada começa a vir umas florzinhas amarelas e roxinhas, Ai, que lindo. e de repente geyser, tipo, a natureza querendo te matar, fazer tu virar adubo pra ela, sabe? Porque parece assim, a Islândia quer te matar sob todas as formas. Com vulcão, mas assim, a gente fez o país inteiro, né, de Campervan. A gente foi assim, a casinha que nem, né, tartaruga, e botou as coisas aqui atrás e foi Quantos dias foram isso? Foram 15 dias na Islândia. E são necessários, assim, até depois tem que ir, hein? Tem que ir, eu passo o roteirinho todo, a gente passa o roteirinho todo. Então, se eu te falar agora, da mais impressionante é por causa da natureza. Como tu imagina, a Islândia inteira, ela tem a população da ilha de Florianópolis. População humana, seres humanos. É muito pequeno, É pouco, né? pouquíssimo, sendo que, agora eu não lembro direito, mas acho que você posso estar super errada, tá? Mas é só para dar uma ideia, assim, leve. Metade ou 60% estão em Reykjavik, que é a capital, né? O resto tá espalhado. Então, pensa Floripa, a ilha, não a Grande Florianópolis, no país inteiro. Então, é assim, é muito natureza. Tu vê natureza o tempo inteiro, assim, Aí até falava assim, quando tinha uma casinha, Cacá, era tão... Sabe quando a gente pede pra uma criança, desenha uma casinha, aí a criança faz a casinha com o telhadinho, uma janelinha, portinha, assim, e a chaminé? Era exatamente assim, lá no meio do nada, uma casinha, desse jeito. Que não precisava de mais nada. A mão humana só tocava fazendo essas poucas coisas, sabe? E ali também eu peguei muita forma, assim, muita beleza. Cores que eu não vou ter, assim, com a paleta de azuis que eu vi. Que lindo, que legal. Sabe? Tipo, desde gelo, neve, e era diverso, né? Outra também que foi um barato fazer foi Japão. Uhum. Tá muito em alta o Japão agora, né? A galera tá indo... porque a gente foi um mês, era bem chato fazer a liberação do visto. Aí agora, um mês depois da gente ter ido, o governo do Brasil liberou, agora tá mais fácil para ir. Então, assim, ó, faça porque é uma viagem cansativa, ou seja, a gente tá indo realmente para outro ponto do planeta. Mas, Cacá, para aprender é um banho, assim, ó, splash de outro cultura, tipo, né? de cultura. Tu vira, é outra coisa. A gente ocidental, aí tu tem muito um banho de humanidade, assim. De como que é o pensamento, como que eles são muito cordiais, assim. E como, de fato, tu conviver em cidades extremamente adensadas, com milhões de pessoas... Incrível, arquitetura incrível. Daria outro podcast só falar disso. Mas como a cordialidade, a gentileza deles muda. Tu imagina, muitas pessoas de diversos países vão para lá, né? Brasileiros, irlandeses, ingleses, né? Vão todos os né? Americanos, enfim, etc. Italianos. Culturas extremamente diferentes vão para lá. E o que era para ser... Eles são muito silenciosos, sabe? Tudo é muito limpo, de fato. Não tem lixo em nenhum lugar. A pessoa leva o seu lixo. Não tem nem lixeira, para não dar... Você é responsável pelo seu lixo, né? Exatamente, é nesse nível. E aí, em um dia, se o mais arruaceiro, a pessoa mais arruaceira que tiver, ela já tá fazendo da mesma forma, agindo da mesma forma. Tu vê como uma ação coletiva te transforma. O meio te transforma. Sem nenhuma... Mesmo até porque tu não vai entender em japonês se tiver alguma placa dizendo pra fazer, porque tu não vai entender. E lá é ideograma, se tu colocar o Google Tradutor, ele não pega tudo, é bem difícil, eles pouco falam inglês, é um negócio, assim, uma aventura, bem legal, demais, assim. Mas como o meio te transforma, cara, é muito interessante. Então, uma viagem, assim, também das que me marcou bastante, assim. Eu morei nos Estados Unidos há muitos anos atrás e eu tive uma roommate japonesa. Nascida em Tóquio mesmo. Tá. E no meu processo de transição para vir embora, que eu vim embora para o Brasil, uma outra amiga dela, que era do interior de algum lugar do Japão, ia pegar meu lugar na casa. E aí a gente ficou meio que, acho que um mês, as 3 na casa, até naquele processo de transição. E aí depois... E era muito legal, porque tinha uma que era de Tóquio, né? Que mais era cidade. Mais cidade. E a outra já era mais quietinha, mais, interior, né? Interior, mais diferente, assim, e tal.
E eu voltei pro Brasil e acho que uns 6 meses depois elas vieram me visitar. Ah, vieram pra cá. E assim, ó, a gente viveu na minha casa, assim, uma experiência em família muito, muito incrível, sim. porque, assim, o jeitinho delas, primeiro, a educação é sensacional, né? louco, Mas isso né? pra mim já era uma coisa, como eu já morava com Sim, ela, já então isso pra mim, sabia. eu já era acostumada, assim. Mas, assim, a disposição de elas conhecerem a ilha, Aham. o mar, eu lembro do primeiro banho de mar delas, assim, era assim, era uma coisa tão linda pulando Aham. no mar, assim, Aham, e aham. quando elas entraram, na época eu morava com os meus pais, né, e a casa é grande, elas olharam, assim, o meu quarto, e a gente fica as 3 no mesmo quarto, né, Uhum. esse quarto é só teu, Só porque eles teu, moram... é uma né, casa. É uma casa, né, e a gente... E a gente vive nesse país, assim, a gente tem Aham. essa Exuberância. é uma loucura, Aham, né? é. A nossa exuberância de espaço físico Aham, mesmo, aham, assim, aham. né? E o quanto a gente faz questão de... Isso eu aprendi na Índia também, indo pra Índia, assim. Quanto a Ai, gente Índia, faz eu queria questão muito, eu quero as dicas. de manter esses espaços, né? A gente Aham. valoriza esses espaços. Esse aqui é o meu lugar, esse é o teu, Sim, aham, né? A aham. gente tem essa Na coisa Índia é muito... assim, Não, Cacá. na Índia é uma loucura, não existe Não tem, espaço. né? Não, eles botam a Tá. cara na tua cara, assim. No, Eles... fila? Que é fila? Na Índia é um horror, assim, porque dorme 7, 8 pessoas numa cama de Só. casal, né? Então, Tá. assim, É totalmente outra é coisa. totalmente, assim, né? E é Aham. muito diferente do japonês, que tem todo um Aham, processo que de é outra educação, coisa. de Que o educação. japonês vem pra cá é outra Eu coisa. também. Então, assim, pra mim foi uma experiência, assim, te vendo falar da Aham, cultura do Japão, pra mim foi uma experiência incrível, foi ter elas aqui, assim. aham, A gente levava elas pra comer e, assim, tipo, eu lembro do marisco. Elas aham, abriam o marisco e riam com uma inocência gigantesca de aham, tentar entender o que era aquilo. aham, E aí aham. comia, ai, era bom, quero mais, aí não sei se eu gosto, deixa eu provar outra coisa. Mas era, assim, Uma uma relação bem, felicidade de sim, uma coisa genuína. muito simples, sabe? Que Aham, pra aham. gente, eu não sei, parece que a gente, ao mesmo tempo que tem um excesso de É, espaço, tem um eu excesso de acho. valorizar Será coisas que a gente tem? Porque realmente eu também senti a mesma coisa. Eles parecem mais presentes nas coisas, assim. muito mais. Eu não sei, né? Mas será que talvez seja também a nossa impressão por esse contraste, né? Porque, claro, a gente tem o nosso. Mas talvez seja mesmo, Tem porque eu percebi exatamente isso também. uma expressão cultural também, né? É, Claro. e a coisa genuína mesmo de experimentar o presente e gostar mesmo, tá ali. Eu acho que tem uma. Acho que a gente é tão farto de belezas e coisas e Tá tudo. sempre... E eles estão Que a sempre, gente tá parece, assim, né? Mais um, né? Ainda bem que a gente tem um monte de coisa, mas eu acho que eles, por ver, eles são mais ligados aos detalhezinhos, aos não é? detalhes, é isso Eu que me acho. impressionava muito, assim, tipo, qualquer detalhezinho era assim, elas davam Aham, gargalhadas, sabe? E a gente aham, parece que tá sempre procurando coisas no que é grande, no que é aham. expansivo, Exatamente, no que é bem tem essa que volume, no que tem, aham. Mais né? exuberante, coisa. E parece assim, as coisas tão mínimas, parece que faz muito mais sentido, Sim, assim. e é muito grato aquilo, né? Total. Aquilo Aham. me impressionou É, muito, né? tá aí, ó, uma coisa Muito. que a gente aprende, né? Total. Agora, a Índia eu quero depois pegar contigo dicas, né? Eu nunca fui pra lá, quero tá Vamos junto, a Índia é uma loucura. Bora, É então uma tá. explosão cultural, né? Total, eu quero muito ver. Tem um amigo meu que tá morando lá e... A gente tá combinando viagem ao Combinando vivo. já, Ah, não, a gente não tá ao vivo, mas a gente tá ao vivo combinando. aqui, não é? É. Depois quem vê vai perguntar se a gente já foi, né? E vamos ter que Daí ver aí a que gente vem. vai pra Índia e faz um podcast, depois Na faz Índia. um episódio pra falar da Índia. Pronto, isso. Eu quero botar todas as coisas, entender a cultura deles lá pra ficar a caráter, pra poder fazer uma imersão mesmo. É legal, a Índia é fantástica. Eu acho que todo mundo deveria ir pra Índia um Aham. dia, assim. Mas ir pra Índia se permitir estar Aham. na Índia, não Sim. apenas ir à Índia, Aham. sabe? Sim. Porque você tem que Tu acha que é um ato de coragem, assim? Porque não, não é muito diferente a gente daqui? precisa abrir mão de quem a gente é, sabe? Tá, Porque, assim, a gente é muito cheio de pudores tá. Entendi. aqui no Ocidente. Aham. A gente é muito cheio de pudores, a gente é muito cheio de não me toque, Uhum. muito cheio de limpeza, muito cheio de teorias que
que pode ser que façam sentido culturalmente pra gente, mas que não fazem sentido lá. Pra eles não fazem. Então, assim, se a gente consegue se despir disso tudo, a Índia é um fenômeno. Aham. Mas se você consegue, se você quer impor isso naquele ambiente, a Índia é um inferno. Aham. Né? Se não conseguir se encaixar, tu quer... É porque você não consegue... Aí você não consegue comer, porque é tudo muito sujo. Tá. Daí você não consegue ver beleza em nada, Sim. porque sempre parece que é porco, que é sujo, que Tá. é feio, que é preconceituoso, que é... Né? Mas assim, se você consegue se despir de tudo isso, até o próprio sistema de castas, ele é fantástico, porque ele é um sistema de organizar a sociedade. Sim, aham. Né? É muito completo. Só que pra gente não, deles, né? Pra Sim. gente não. Pra gente é todo um processo. Cacá, Então, eles têm... As castas são feitas através até as divindades, né? Tem algumas através de divindades, né? E tem até algumas a respeito de signo, ou eu tô viajando demais, assim? eu não sei muito, assim, eu não tenho um entendimento. A Índia é muito louca e as coisas são diferentes dependendo depende da região, né? Imagina, ela é muito grande, é um país muito grande, quantas línguas tem? Eu acho que do hindu tem mais de 15, uma coisa assim. Sim, eles têm muito, é muito diferente, nem dá. né? Então, assim, tem muitas... Mas é mais questões hierárquicas mesmo, tem muita questão de a profissão, por exemplo, o professor é muito valorizado, então são castas maiores. Tá. Né? Então, assim, que legal. Depende muito da tua... A matemática lá é boa, né? Muito. Eles são muito físicos, bons, matemáticos, né? Eles são muito bichos bons. são, assim... Eles são muito bons. Expoentes no mundo inteiro, universidade, assim. Sempre tem um nome ali... Sempre tem um nome indiano, né? Mas é uma viagem fantástica. Fantástica. Inacreditável, assim. Vamos marcar, então. Vamos. Mas, Manu, vamos lá. Tem mais perguntas para te fazer. Te escutando, assim, em vários momentos você mencionou essa coisa do não é sobre a Manu, é sobre o outro, é sobre essa interpretação do outro. Em vários momentos você fala sobre essa sua relação com a mente, né? Eu como praticante de yoga há 20 anos, uma pessoa que eu vivo imersa nesse universo, assim, o yoga é a minha prática espiritual, o yoga é o meu estilo de vida, o yoga é a minha profissão, né? Então, assim, eu vivo imersa nesse campo de estudo da mente, e é muito raro encontrar pessoas que conseguem ver o processo mental de uma forma que me parece que você consegue ter essa relação com a sua mente. E muito mais raro a gente encontrar pessoas que tratam o outro com tanto valor, de forma tão genuína, como me pareceu, né? Assim, essas falas que a gente teve desde o início, assim. Tu tem alguma prática, alguma busca, alguma coisa relacionada ao autoconhecimento que você faz, uma disciplina diária? Ou isso são coisas que talvez você nasceu assim, ou talvez você desenvolveu no seu processo criativo, ou... Ai, assim, Cacá, eu acho que o meu universo particular, ele é bem desorganizado, sabe? Tipo... Mas um desorganizado, um pequeno caos, assim, que eu deixo que ele fique organizado para mim. Eu acho que se eu fizer um input e colocar a minha cabeça em outra pessoa, eu vou dizer, meu Deus do céu, arruma isso aqui que está um caos. Também. Né? Cada um tem, né? E eu tento deixar livre, assim, sabe? Porque desde pequena, Cacá, até um negócio legal a gente falar isso mesmo, assim... Eu, desde pequena, tem a questão, eu fiz, né, nunca rodei, fiz todo o colégio, primeiro, segundo grau e tal, mas eu não achava que aquilo ali era só o único caminho, apesar de ler muito e tudo, continuar com as coisas, mas eu achava que, tipo, por exemplo, a aplicação de prova, estudar, e aí vem alguém, a professora dá uma prova. Às vezes talvez, assim, um dia eu estava ansiosa, não consegui responder direito o tempo, eu precisava de mais tempo para poder lembrar ou elaborar. Então, na minha cabeça, eu acho que a minha construção, assim, desse processo, eu acho que nunca existiu um caminho só que é o certo, sabe?
acho que pra tudo, não tem um caminho só pro certo. Assim como não tem um caminho na yoga de tu fazer uma coisa. Porque meu corpo é diferente. De repente eu tenho, sei lá, um certo tipo de falta de alongamento aqui, né? Um encurtamento, que é diferente do teu. Eu vou levar mais tempo pra chegar naquela coisa. E não por isso eu esteja errada. Claro. Não por isso eu vou fazer de um jeito mais devagar, enfim. Assim como eu posso ter um processo, né, de criação e desenvolvimento pessoal da minha vida que é diferente da outra pessoa e a gente vai chegar a um resultado específico, né? Que tenha que chegar, mas são caminhos diferentes, mas chegaremos de forma diferente. Mas é justamente isso, acho que a vida não tem... O sentido da vida é não ter sentido. Eu acho que o sentido da vida Exatamente. não é o não ter É sentido que é vazio, não. É que é muito louco, gente. Eu fiz essa pergunta pra ela, porque assim, Nossa, parece, daí que ela tá, vai- parece que ela tá fazendo yoga e a mente, assim, né? Porque assim, ela realmente ela tá respondendo coisas que, assim, eu levei anos pra entender, estudando 1 milhão de textos, tipo, mergulhando nessa cultura. E pra ela é assim, é um caos, a vida é É um assim caos. mesmo, né? E eu Que acho que até, talvez sem querer, porque a vida nos dá muita pressão, né? E que Sim. também nos forja e nos molda, né? Mas eu sempre tive um aprendizado lento das coisas. Eu sempre fui muito de observar. E o mundo externo, desde colégio, família, etc., te impõe uma certa aceleração das coisas. Isso me deixava angustiada, incomodada. E aí, talvez, por causa disso, para poder viver e criar e, né, e, enfim, seguir a própria vida, eu criei um mecanismo. Tá tudo bem, Sim. é caótico, eu vou chegar a um caminho, eu vou te dar um resultado, eu vou chegar onde precisa, né? Não vou ser peso, não vou criar pesos, onde eu puder ajudar, eu vou ajudar, né? Vou fazer tudo isso, mas eu tenho um caminho que eu vou fazer. Então, não... Uma regra muito, assim, para mim, nunca funcionou, sabe? Uhum. E isso, obviamente, refletiu na minha prática projetual, assim. E como ele falou, né, até quero reforçar, assim, a vida não ter sentido porque ela já é cheia de sentidos. A vida é um barato, como a gente falou, né? Viver é uma coisa linda, né? Fantástico. E é sobre isso. A gente está conversando aqui num dia, sabe? Ter um dia legal conversando. Aí é aquele aprendizado do oriental de se maravilhar com algum fruto do mar que nunca tinha visto. Sim. Essa beleza das coisas que a gente vai... E realmente isso, né? A gente poder... O sentido tá aí, no nascer do sol, tá um dia quentinho, né? Sabe? Acho que é isso, assim. É o processo de viver todos os dias, aproveitar o quanto der, o máximo que der, né? Sem desrespeitar os outros, sem colocar ninguém, né, atrapalhar a vida de alguém, vamos dizer. Sempre seguir e fazer o que puder fazer na forma que der, seguindo e tentando, né? Porque as pessoas são diversas e as coisas da vida, né? Os graus de dificuldade das pessoas são diversos. Tentar ter uma vida de uma forma positiva para poder ser menos fardo, né? Sim. Eu acho que é Que isso. a vida não pode ser um fardo, né? A vida é muito maravilhosa. É um barato viver, sabe? Eu acho que essa coisa do que a gente tem enquanto manezinhas, a gente tem muito o açoriano, né? O português e muito italiano. Então, as colonizações nos trouxeram muito o cristão com o pecado e a culpa, né? É verdade. Então, assim, a gente não consegue se deleitar a vida por ter um dia de sol e, de repente, dá pra trabalhar e depois pegar a canga e ir pra praia. Tipo, não pode, porque, né, tem que ficar... Não, a vida não pode ser pesada. Sim. Vamos fazer, que dá pra fazer tudo direitinho, não vai deixar ninguém na mão, dá pra fazer tudo e dá pra levar uma vida fluida, né? Não tem que ficar num peso, né? Deus me livre, tá louco? Sim. É interessante porque eu acho que, de novo, te escutando falar sobre esse processo, talvez ter sentido, ter percebido através dessa disponibilidade de ser uma pessoa atenciosa, né? Uhum. Consegue dar atenção para as coisas, atenciosa nesse sentido, né? Fez com que você desenvolvesse esse seu universo único e particular, né? E aí, na verdade, você não desenvolve, né? Você entra em contato com um processo de consciência diferente. Exatamente. Isso é uma prática de autoconhecimento, né? E acho que talvez você tenha acessado isso de alguma forma e cultivou ele. Você cultivou esse processo. E foi legal, acho que foi eu acredito que seja porque
eu, enquanto uma pessoa que presta os serviços a outras pessoas, seja tanto profissional quanto afetivo, né, de família, né? Eu sou uma pessoa que eu consigo, acredito, né, que eu consigo, através desse jeito de viver, que também não é nada extraordinário, é simplesmente só, né, Sim, claro. as coisinhas da cabeça, conseguir ter respostas afetivas, né, de contato, ser uma boa esposa, uma boa amiga, uma boa filha, né? Então, Exercer bem seus papéis, né? exercer esses papéis, eu acho que não custa ser uma pessoa legal ou não pesar a vida do outro, né? Sim. É que normalmente a gente tem uma tendência, a gente como humano, né? As pessoas, a gente tem uma tendência a viver esse universo externo, né? Aham. Como se ele fosse uma verdade absoluta. Sim, Né? E aí a gente suprime o nosso interno. exatamente. A gente bem suprime isso esse universo particular mesmo, Total. né? É Então, bem porque isso. você fica aí. impondo A a pressão pressão alheia, as ansiedades e e aí isso desejos, faz com coisas. que a gente até tenha reações negativas com as outras pessoas, porque Sim. elas, na verdade, que nos sufocam, né? Isso, Só que não são atitude- elas que nos sufocam, Não, a gente mesmo que É, permite se é a sufocar, atitude né? reativa porque não dá tempo, porque às vezes. Porque é exatamente isso que falou, Cacá. Tem essas pressões que existem, né? Que elas estão aí, né? De todos os lados. Às vezes, o perigo é esse, né? Às vezes tu tá vivendo no tempo e olhares das outras pessoas. Né? Tu tem que ter as respostas através da aceleração de outra pessoa que não tá sabendo da tua, Uhum. né, do teu compasso de fazer as coisas e que tu vai fazer. Mas aí a gente tem uma ação reativa a isso, Claro. né? Porque a gente tem exatamente como tu falou, o nosso mundo e essas pressões externas e os anseios alheios que não são teus, muitas vezes, né? A gente permite que isso suprima o nosso universo particular. Isso, e aí o nosso universo vai ficar comprimido e às vezes causam ações reativas, Claro. né? Reações às vezes que não... E aí fica difícil ver essa beleza da vida. Exato, porque daí tu não tem tempo, tu tá lá com a caraminhola ali tentando resolver uma outra parada que não era, Sim, né? Sim. Mas que tem que resolver também, faz parte. Claro, claro. Não é, tipo, joga isso fora, faz parte da vida e é como lidar também com isso da melhor forma, né? Pra tu continuar sendo ativa, saudável, né? Eu acho que é muito disso, porque muito toda a construção humana, como a gente falou a respeito de nós somos criativas, né? E criamos as nossas narrativas, né? De contar o passado, de imaginar o futuro. Uhum. É muito sobre a gente também ter cuidado com isso, né? De poder administrar, não se adoecer, conseguir levar as coisas, né? É todo esse passo a passo, esse engendramento cotidiano, né? Manu, você tem limites? Eu tenho, Cacá. Você tem? Tenho. Tô ficando velha. Dentro da sua cabeça ou são apenas limites externos? Eu acho que são os limites. Nós somos os zeitgeist, né? Nós somos os seres do nosso tempo, né? Então, eu acredito que dentro dos padrões sociais da vida, assim, eu sou uma pessoa bem caretinha das coisas, assim, vamos dizer. Tô ficando velha, sou uma pessoa que eu prefiro dormir cedo. Se for pra balada, tem que ter um sofazinho, uma cadeira. Tem que ter... Show nem só se for sentado. Só se tiver uma coisinha pra comer, ou sair pra jantar antes, ou lugar aberto depois pra jantar, porque eu tenho que comer. Sim. Almoçar cedo, senhoras almoçam cedo. Sim. Então, mas eu não tenho... Acho que os meus limites... Acho que se baseiam muito no alheio também, assim. As minhas barreiras, vamos dizer assim, invisíveis são muito, muito mesmo não prejudicar o outro, não machucar o outro. Legal. E isso também tem a ver de eu não criar coisas que me botem em risco também, né? Mas, assim, como a gente tava conversando sobre viagens, adoro viajar, adoro... Não me coloco em risco, mas vou para locais onde não imaginava, perto de vulcão e tal. Sabendo que tá desativado, ó. Tá indo os limites ali. Tem limites. Mas assim... Os limites se baseiam... Realmente, acho que numa escala humana. Onde não atrapalhar a vida do outro, não fazer sofrer o outro, não me colocar em risco. Também tentar, através de tudo,
essa corda bamba também de eu não sofrer também dentro desses espectros sociais, né? E ter também o máximo possível de uma vida saudável, fazer exercícios físicos, toda bonitinha, assim. A gente tá ficando assim, aí são mais senhorinhas, todas Senhorinha, bonitinhas, não, né? senhorinha bonitinha. Bonitinha, Não, tudo dentro do sisteminha, né? coxinha dura, tô fazendo academia todo dia. A gente vai ficando assim, Tudo, né? não, tô toda me preparando. Ô, Manu, você sabe que eu tenho uma... Eu, durante muito tempo na minha vida, eu li muito, né? Eu sempre tive uma relação muito saudável com a leitura, assim. E não sei, acho que por algum motivo eu comecei a me atropelar e perdi um pouco o hábito e comecei a estudar coisas mais técnicas. Isso, Tá. eu percebi que isso trancou muito a minha Sim. leitura. Né? Hoje em dia eu sou uma pessoa que, assim, eu leio muitos livros, mas eu não leio nenhum. Tá. Porque eu pego um livro, daí eu leio um pouquinho. Ah, eu já aprendi alguma coisa aqui, daí eu passo pro próximo. E aí eu nunca termino, porque eu acho que ele já me entregou alguma coisa, né? Então, assim, eu acabo que... Enfim, eu tenho uma relação... Eu vivo, hoje em dia, numa relação interessante, porque eu gostaria de ter mais tempo. Embora eu acredite que quem bota o limite de tempo para ler sou eu. Então, assim, eu gostaria de ter mais tempo. Não, essa objeção não existe. Eu só coloco ela na minha cabeça como uma desculpa para seguir no meu mesmo padrão, né? Tem uma... Eu sei que eu não tenho tempo, mas eu sei que se eu quisesse, eu colocaria tempo para. Construiria uma história para conseguir... Uma clareira para poder... Então, eu tenho essa relação um pouco bagunçada dentro de mim com o processo de leitura. E aí, eu vejo as pessoas... eu tenho algumas amigas que, assim, chega em março... Elas postam, assim, aquela lista de 7, 8 livros que elas já leram naquele ano. E eu pensei, cara, eu li meio livro em 3 meses, vocês já leram 7. E aí, Manu, chegou no final do ano, você postou uma lista, os livros que eu li em 2024. Eu parei o dedo e fiquei, 1, 2, 3, 4, 5. Falei, cara, não é possível. Eu pensei, mas não é possível, ela é pior do que todas as outras pessoas que eu conheço. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí teve um segundo story com continuidade porque não coube todo. Gente, vocês estão vendo isso? Não coube tudo numa tela. Não, é bom. Manu, qual o seu livro favorito? Aquele que mais, assim, ó, que mais transformou a sua vida? Tocou a minha vida. É a pergunta mais capciosa do mundo, assim. Porque varia, sabe? Eu acho... Tem parte, assim, porque depende do que da minha vida, sabe? Por exemplo, assim, a arquitetura tem um que é o da Eva Geller, que é o estudo das cores. É interessantíssimo, assim, porque pega a respeito da cor também como um acompanhamento histórico-social, assim, do que foi as cores em tudo, até nas pinturas, como é que se usava azul na época da Renascença. Ai, que não legal. Tinha muito azul. Então, roxo só papa, só gente rica, porque era o roxo era um extrato que tinha de um determinado polvo, que agora eu não vou lembrar o nome científico dele. Então, era raríssimo pegar aquilo, aí a plebe não podia usar, só gente rica, porque daí mostrava... por isso o roupinho é aquele roxo. Isso, por roxo. isso o bio é meio roxo, o tá vermelho vendo, gente? de que Jesus, nas pinturas, né, italianas lá, né, antes de Renascença, o Jesus era com uma túnica vermelha, a Maria com azul. Então, tinha toda uma resposta, assim, enfim, de várias coisas. E depois o roxo ser uma cor artificial que foi desenvolvida pela BASF, eu acho, se não me engano. Enfim, aí a história técnica das cores, a história realmente em todos os espectros sociais, o que ela era, assim, e isso, obviamente, reflete no o que as cores dão de ânimo pra gente. Qual é o tipo de mood que um vermelho dá num lugar, o que a cor reflete, né, de aditiva, que é estudo de cor com a luz com cor, né? Subtrativa, aditiva. Então, esse é um livro que a arquitetura me deixou, assim... Junto com a Almodóvar, foi construir o caráter. Eu gosto muito da Catherine Mansfield. Eu acho que tem um conto dela, o Bliss, que tá num livro de contos dela, né? E ela era um barato, assim, uma figura do século XIX para o XX, mas
tu sente na leitura o como ela era cômica e entendia. A vida era... Ler ela parece que tu tá lendo um teatro que tá acontecendo na tua frente, tu vê exatamente... E o Bliss é sobre felicidade, assim. Ela vê uma felicidade quando ela vê um pé de pera no jardim. Ai, que bonitinho. Cara, não, assim, aí eu acho que aquilo ali me dá tão... Poesia, eu gosto muito uma da Ana Cristina César, que é... Ai, eu vou poder estar falando errado agora, mas é Pós-Fácil, se não me engano, que eu acho que é a história da vida. Parece que é um filme da vida. Pô, parece que ela tá falando, assim, ela começa a pegar cartões postais, diz que ela tá com uma luva, aí ela mostra como se fosse uma peça, tipo, de mágica. Vejam, senhores, não há nenhuma luva, vou passando cartões postais. Parece que é, assim, uma história da vida. Pra gente que é brasileira, a gente não pode deixar Clarice Lispector atrás. Sim. Porque, meu Deus, essa mulher é um abismo. É a gente Sim. se jogar num abismo, né? Assim, despencar e ver aquela aleluia. A aleluia, não aleluia cristã, a aleluia de Clarice Lispector, assim, né? Que mulher para poder entrar, né? A primeira vez que eu li, eu tava no ônibus fazendo arquitetura, eu li Paixão Segundo GH. E ela lê, e aí às vezes tu tá lendo, de repente ela vira, fala e parece que tá falando contigo, ela fala contigo. Ela, você, não sei o que. Parecia que eu tava do lado do ônibus com ela do meu lado, assim. Meu Deus, que bruxa. Não, é que ela expressa nossas angústias de uma forma muito poética mesmo. Meu Deus, daí, assim, uou! Muito. Né? E até não só os livros, né? Vê no YouTube, tem umas entrevistas dela, né? Até perto ela morreu no ano que eu nasci, até. E... ela é muito densa, né? Cara, ela é sensacional, assim, então... A relação que ela tem com o caos mesmo, né? Isso. É uma relação saudável. Muito. Eu acho que quem quer abismo e caos entender e ter esse maravilhamento, essa aleluia, né? Uma aleluia de Clarice Lispector, né? Tem que pegar todos os livros dela, até os de criança. A Mulher que Matou os Peixes é uma graça. Eu adoro ler aquele livro, que eu leio para minhas sobrinhas. E é muito bonitinho a respeito da vida, assim. Manu, me desafia, me indica um livro. Te indico um livro? Vou anotar. Deixa eu pensar. Eu acho que tu tem que ler tudo da Ursula Le Guin. Ursula Le Guin. Tudo da Ursula Le Guin, tudo. Pega assim, ó, vai na livraria, depois pega um dela. Eu vou naquela livraria nova que abriu na Lagoa. Eu tenho que ir. Também tenho, por isso que eu tô pedindo, ó, viu? Tá, já vai lá. Vou lá. Já marquei. E eu, como boa pisciana, claro que tenho mais um monte, depois eu vou te mandar vários WhatsApps. Ai, gente, agora não é dos livros que eu não leio, agora eu vou ter que ler. Eu vou chegar e te mandar, assim, ou depois tu me manda, eu tô com vontade de ler tal coisa, aí tu me fala. Você vai começar a lembrar e vai ficar me mandando, me bombardeando. Lê Haikai também, Haikai da Alice Ruiz. Pega um Haikai bem natureza, tu vai amar. Os Haikais dela, assim. Tá. Posso te Manu, se você pensar na sua trajetória de vida, você realizou um sonho? Muito. Legal. E ainda, assim, na minha vida, sim, eu sou de verdade mesmo, assim, eu tenho muita certeza em dizer que eu sou extremamente realizada. Que legal. No meu exercício. E eu sei esse mecanismo, né, de resposta para os outros através do meu saber. E arquitetonicamente eu vou estar fazendo e realizando e tentando me realizar sempre também, porque faz parte muito. Não é só uma entrega, também eu só entrego o projeto quando eu também estou muito satisfeita. Tem isso, uma validação, assim. Eu não vou entregar uma coisa que eu esteja achando que, não sei, eu tenho que estar dentro ali também no negócio para poder entender e entregar um negócio que seja bom, né? E eu vou estar até o fim. Me parece que arquiteto vive bastante. Tá lá o Niemeyer, que morreu com 103 anos. Morreu com 103 anos e com 102 ele tava no hospital falando pra mulher, eu tenho que ir embora. Ela, mas por que, Niemeyer, tu tá aqui, tem que ficar em tratamento? Ele, não, tem um projeto pra terminar. 102. Tem muita Foreiem Samato pra fazer ainda pela frente. Tem muito que fazer. E tem o Paulo Mendes da Rocha, tudo morreu velho. Eu vou até o fim. Vou estar projetando. Vamos botar muita gente para fazer yoga nesse mundo, então, Manu. Vamos. Que legal, Manu. Muito obrigada. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Foi muito especial, Cacá. Adorei. Eu também adorei. E
Acho que a nossa próxima aparição pública juntas é na festa de inauguração, Vai é ser isso? lá a gente brindando a vida É e isso brindando aí. a escola. Com certeza. Obrigada, Manu. Obrigada, meu amor. Foi muito bom. Obrigada. Valeu.